Todas as noites, você fecha os olhos e entra em um mundo onde as regras da realidade deixam de existir. Pessoas aparecem e desaparecem. Lugares se transformam. Situações impossíveis parecem normais. Você corre, cai, voa, encontra figuras estranhas, revive memórias ou enfrenta medos que não sabia que ainda estavam ali. E mesmo assim, ao acordar, você diz: foi só um sonho. Mas e se não for só isso? E se aquilo que acontece enquanto você dorme for uma das experiências mais importantes da sua vida psíquica? E se você estiver ignorando, todas as noites, uma parte essencial de si mesmo? Você passa quase um terço da sua vida dormindo. Isso significa anos inteiros vividos em estado onírico. Ainda assim, a maioria das pessoas trata os sonhos como ruído mental, como imagens aleatórias produzidas por um cérebro cansado. Mas será que algo tão recorrente, tão intenso e tão emocional poderia ser simplesmente descartável? Sonhos despertam medo, desejo, vergonha, alegria e confusão. Eles tocam emoções reais, e tudo o que desperta emoção carrega significado psíquico. Me conta nos comentários. Você costuma lembrar dos seus sonhos ou esquece quase todos ao acordar? Para Carl Jung, os sonhos não são acidentes neurológicos. Eles são produções autônomas da psique. O inconsciente não fala com palavras organizadas. Ele fala por imagens, metáforas e símbolos. Enquanto a mente consciente organiza sua identidade durante o dia, o inconsciente reorganiza seus conteúdos à noite. O sonho é uma linguagem. E como toda linguagem precisa ser interpretada, não descartada. Ele revela tensões internas, desejos reprimidos, conflitos não resolvidos e potenciais ainda não desenvolvidos. Ignorar o sonho é ignorar uma parte significativa da sua própria mente. Talvez o motivo pelo qual seus sonhos pareçam confusos seja justamente porque eles não seguem a lógica racional. Eles não foram feitos para serem literais. Eles são simbólicos. E o símbolo nunca entrega a resposta de forma direta. Ele aponta para algo maior. Um sonho com queda pode não ser sobre cair fisicamente, mas sobre perder controle. Um sonho com água pode não ser sobre o mar, mas sobre emoções profundas. Quando você reduz o sonho ao literal, perde a dimensão psicológica que ele carrega. A pergunta mais importante não é: o que meu sonho significa? Mas o que ele está tentando equilibrar em mim. Porque, segundo Jung, o sonho tem função compensatória. Ele corrige excessos da consciência. Se você vive racional demais, pode sonhar com causa emocional. Se reprime vulnerabilidade, pode sonhar com situações de fragilidade. O sonho não surge para assustar você. Ele surge para ampliar você. E talvez aquilo que você tem chamado de imaginação noturna seja, na verdade, um convite silencioso à consciência. Durante muito tempo, os sonhos foram tratados como resíduos mentais. Fragmentos desconexos produzidos por um cérebro cansado após um dia cheio de estímulos. Essa visão reduz o sonho a um simples subproduto biológico, sem intenção ou significado. Mas Carl Jung propôs algo radicalmente diferente. Para ele, o sonho é uma produção espontânea da psique, uma manifestação autônoma do inconsciente. Ele não surge por acaso. Ele organiza imagens com uma lógica própria, simbólica, que não segue as regras da razão, mas da compensação psíquica. O sonho não é bagunça mental. Ele é uma tentativa de equilíbrio interno. Quando você sonha, não é a mente racional que está no controle. O ego, essa identidade consciente que organiza sua rotina, perde protagonismo. Quem assume a cena é o inconsciente. E o inconsciente não fala em frases organizadas. Ele fala em imagens, cenários, personagens e emoções intensas. Por isso os sonhos parecem estranhos. Eles não foram feitos para serem literais. Eles foram feitos para comunicar algo que ainda não encontrou espaço na consciência. A linguagem do sonho é simbólica, e o símbolo aponta para algo maior do que a própria imagem apresentada. Jung acreditava que o sonho possui uma função compensatória. Isso significa que ele equilibra a atitude consciente que você assume durante o dia. Se você vive excessivamente racional, pode sonhar com caos emocional. Se evita conflitos, pode sonhar com confrontos intensos. Se reprime tristeza, pode sonhar com perdas.
O sonho revela aquilo que está desequilibrado. Ele não cria problemas. Ele revela tensões que já existem. A psique busca totalidade. E o sonho é um mecanismo natural de autorregulação psicológica. É por isso que muitos sonhos parecem contrariar sua identidade consciente. Você pode se ver vulnerável quando se considera forte. Pode se ver agressivo quando se percebe pacífico. Pode se ver perdido quando acredita estar seguro. O sonho expõe partes negligenciadas da personalidade. Ele amplia o campo de percepção, mostrando aspectos que foram reprimidos, ignorados ou subestimados. Não para humilhar você, mas para integrar você. A consciência parcial cria tensão. O sonho tenta ampliar essa consciência. Quando você começa a olhar para os sonhos como produções intencionais da psique, algo muda. Eles deixam de ser ruído noturno e passam a ser mensagens simbólicas. Não mensagens místicas, mas psicológicas. O sonho não está prevendo o futuro, está revelando o presente interno. Ele aponta para conflitos, potenciais, medos e desejos que pedem reconhecimento. E quanto mais você ignora essa comunicação, mais intensa ela pode se tornar. Porque o inconsciente não deixa de se manifestar. Ele apenas muda a forma. Se você observar seus sonhos ao longo do tempo, começará a notar algo curioso. Certos temas voltam. Talvez você sonhe repetidamente que está atrasado para algo importante, ou que está perdido em um lugar desconhecido, ou que precisa enfrentar uma situação para a qual não se sente preparado. Esses sonhos recorrentes não surgem por acaso. Quando uma imagem insiste em retornar, ela não está apenas se repetindo, está tentando ser compreendida. O inconsciente repete aquilo que ainda não foi integrado. Ele não muda a mensagem até que você mude a escuta. Sonhos recorrentes costumam indicar conflitos internos que permanecem ativos. Eles funcionam como lembretes simbólicos de algo que ainda não encontrou resolução consciente. Pode ser uma decisão evitada, uma emoção reprimida ou uma parte da personalidade que foi deixada de lado. A repetição não é punição, é insistência psíquica. O inconsciente não desiste facilmente daquilo que considera importante para o equilíbrio da personalidade. Ele retorna ao mesmo ponto até que haja reconhecimento. Há também sonhos que evoluem ao longo do tempo. O cenário pode ser semelhante, mas os detalhes mudam. A pessoa que antes fugia passa a enfrentar. O ambiente que parecia ameaçador se torna familiar. Essas transformações indicam um movimento interno. O sonho acompanha o processo psicológico. Ele não é estático. Quando você começa a prestar atenção, percebe que existe uma narrativa em desenvolvimento. A psique está em diálogo consigo mesma, ajustando imagens à medida que a consciência se expande. Ignorar sonhos recorrentes pode fazer com que o conflito se manifeste de outras formas. O que aparece simbolicamente à noite pode surgir como irritação constante durante o dia, como ansiedade sem causa aparente ou como sensação de estagnação. Quando o conteúdo não encontra espaço na consciência, ele busca outras vias de expressão. Jung afirmava que aquilo que não é conscientizado tende a se transformar em destino. A repetição onírica é a tentativa mais sutil de evitar esse desfecho. Talvez a pergunta não seja por que eu sonho isso de novo, mas o que ainda não estou disposto a enxergar. O sonho recorrente não é um erro do sistema psíquico, é um convite à ampliação da consciência. Ele aponta para um ponto específico da sua vida interior que exige atenção. E quanto mais cedo você começa a dialogar com esse símbolo, menos ele precisa se repetir, porque o inconsciente não quer assustar você, ele quer completar você. Existe um ponto em que o sonho deixa de ser apenas uma experiência noturna e começa a transbordar para a vida consciente. Quando você ignora repetidamente uma mensagem simbólica, o inconsciente não simplesmente desiste, ele intensifica. O que antes aparecia como imagem pode começar a se manifestar como emoção desproporcional, conflito recorrente ou sensação constante de desconforto. Jung alertava que aquilo que não é tornado consciente não desaparece, apenas muda de forma. O sonho é a via mais sutil de comunicação. Quando não escutado, a psique procura outros caminhos para se fazer perceber. Muitas vezes,
A ansiedade que parece surgir do nada pode estar conectada a conteúdos que já haviam aparecido simbolicamente nos sonhos. A sensação de estar perdido na vida pode ter sido antecipada por sonhos de labirintos ou estradas intermináveis. A dificuldade de impor limites pode ter sido simbolizada por invasões recorrentes em cenários oníricos. O sonho não prevê o futuro, mas antecipa desequilíbrios internos. Ele mostra antes que a consciência reconheça. Ignorá-lo é como ignorar um aviso luminoso no painel do próprio psiquismo. Quando o conteúdo não é integrado, ele tende a se repetir não apenas nos sonhos, mas nos padrões da vida, relacionamentos semelhantes, conflitos com as mesmas características, sensações de déjà-vu emocional. O que não foi reconhecido internamente pode ser projetado externamente. E então você começa a viver aquilo que poderia ter sido compreendido simbolicamente. Jung chamava isso de destino inconsciente, não como fatalismo, mas como consequência da recusa em olhar para dentro. O mais intrigante é que, muitas vezes, você acredita estar escolhendo livremente. Mas se uma parte significativa da sua psique permanece desconhecida, suas escolhas podem estar sendo influenciadas por conteúdos que você não percebe. O sonho ignorado pode se transformar em impulso automático, em reação exagerada, em decisão precipitada. O inconsciente não controla você por maldade. Ele simplesmente continua atuando enquanto não é reconhecido. E quanto mais negado, mais força tende a acumular. Talvez o sonho nunca tenha sido o problema. Talvez ele sempre tenha sido a solução mais suave. Uma tentativa de diálogo antes do conflito. Um aviso antes da ruptura. Uma imagem antes do sintoma. Quando você começa a perceber isso, algo muda profundamente. O sonho deixa de ser curiosidade noturna e passa a ser ferramenta de autoconhecimento. E quanto mais cedo você escuta essa linguagem, menos precisa aprender pela repetição dolorosa da vida desperta. Existe uma diferença profunda entre ter sonhos e dialogar com eles. Quando você começa a prestar atenção nas imagens que surgem durante a noite, algo muda na relação que tem com sua própria psique. O sonho deixa de ser uma curiosidade estranha e passa a ser um espelho simbólico. Você não precisa interpretá-lo de forma mística ou supersticiosa. Basta observá-lo com honestidade. Perguntar: o que essa imagem desperta em mim? Que emoção estava presente? O que isso se conecta na minha vida atual? Esse simples movimento já desloca você da posição de espectador inconsciente para a de participante atento. Anotar os sonhos é um primeiro passo poderoso. Ao registrá-los, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Símbolos recorrentes, ambientes semelhantes, emoções específicas. Aos poucos, o que parecia aleatório revela coerência interna. A psique tem uma lógica própria, e quando você acompanha esse processo ao longo do tempo, percebe que há continuidade. O inconsciente não está produzindo imagens desconexas, está construindo um diálogo simbólico com você. A escrita transforma o efêmero em observável. É importante lembrar que os símbolos dos sonhos são pessoais antes de serem universais. Um mesmo símbolo pode significar algo completamente diferente para pessoas distintas. Água pode representar medo para alguém e renovação para outro. Casa pode simbolizar segurança ou aprisionamento. A interpretação verdadeira não nasce de dicionários simbólicos prontos, mas da relação entre a imagem e sua experiência de vida. O sonho fala a linguagem da sua história. Ele usa elementos que fazem sentido dentro da sua própria trajetória. Quando você escuta o sonho com abertura, ele começa a perder o caráter ameaçador. Aquilo que parecia confuso se torna curioso. O que parecia assustador se transforma em informação. O sonho deixa de ser um território caótico e passa a ser um espaço de descoberta. E quanto mais consciente você se torna, menos ele precisa se repetir de forma intensa, porque a função compensatória foi cumprida. A mensagem encontrou espaço. A tensão diminuiu. Talvez os sonhos nunca tenham sido apenas imagens noturnas. Talvez tenham sido convites silenciosos à ampliação da consciência. Quando você aprende a observá-los, começa a perceber que existe uma dimensão interna da vida tão rica quanto a externa.
E essa dimensão não quer controlar você, quer completar você. Ao dialogar com seus sonhos, você começa a integrar partes esquecidas de si mesmo. E nesse processo, a vida desperta se torna mais consciente, mais inteira e menos automática. Talvez o maior equívoco seja imaginar que compreender um sonho resolve tudo de uma vez. O sonho não é um enigma que, ao ser decifrado, desaparece. Ele é parte de um processo contínuo de diálogo entre consciência e inconsciente. Cada imagem noturna é uma tentativa de ampliar sua percepção sobre si mesmo. Algumas mensagens são sutis, outras são intensas, mas todas carregam a mesma intenção: promover equilíbrio. O sonho não quer dominar você, ele quer completar você. E quando essa perspectiva muda, a relação com o mundo interno também muda. Escutar os sonhos é aceitar que existe uma dimensão da psique que não se submete à lógica racional. É reconhecer que a vida interior possui ritmo próprio. Durante o dia, você organiza metas, compromissos e decisões. À noite, a psique reorganiza emoções, memórias e tensões. São movimentos complementares. Ignorar um deles cria desequilíbrio. Integrar ambos cria profundidade. O sonho amplia a consciência ao mostrar aquilo que você não percebeu enquanto estava acordado. Não se trata de buscar interpretações definitivas ou fórmulas prontas. Trata-se de cultivar uma atitude de curiosidade, perguntar sem pressa, observar sem julgamento, registrar sem tentar controlar. O sonho raramente entrega respostas diretas. Ele oferece pistas simbólicas. E essas pistas precisam ser relacionadas à sua própria história, ao seu momento atual, às suas escolhas. O significado não está no símbolo isolado, mas na relação entre o símbolo e você. Com o tempo, você percebe que os sonhos não são interrupções da vida real. Eles são parte da própria realidade psíquica. A fronteira entre dia e noite não separa dois mundos desconectados, mas dois modos de funcionamento da mesma mente. Quando você começa a integrar essas dimensões, suas decisões se tornam mais conscientes, suas reações menos automáticas, seus conflitos mais compreensíveis. O sonho deixa de ser ruído e se torna orientação interna. Talvez você nunca controle completamente seus sonhos, e talvez esse nunca tenha sido o objetivo. O objetivo é aprender a escutar, porque aquilo que você escuta pode ser integrado, e aquilo que é integrado deixa de se repetir de forma dolorosa. O sonho continua surgindo noite após noite. A diferença é que agora ele encontra uma consciência mais aberta. E nessa abertura, algo se transforma, não de maneira dramática, mas de forma profunda e silenciosa.